Muito bem. Então, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para o nosso primeiro encontro. Esse, na verdade, é o primeiro. O outro foi só um introdutório, né? O primeiro encontro do projeto, né? Do curso Água, Fonte de Vida, né? É uma iniciativa da Regional, né, da Pastoral da Ecologia Regional. E eu estou aqui representando a sub-região Ribeirão Preto 1 e 2. Hoje é dia 2 de setembro de 2023. E aí, eu vou passar aqui exatamente o que a gente vai ver. Vou compartilhar minha tela com vocês. Savieto chegou. Savieto, nós já começamos aqui. Estou começando uma apresentação aqui, né? Bom, então, a princípio, né, sejam todos muito bem-vindos, né? Todo mundo é muito importante. E nesse módulo aqui, nós vamos ver o que cada um de nós sente, sabe, pensa e age sobre a questão da água, né? Mas antes disso, peraí que tem mais gente querendo entrar aqui. Vou ter que ficar manuseando aqui os dois. Entrou o Savieto, né? Vocês estão vendo essa oração do tempo da criação? Não, só o título. Isso, só o título, é isso mesmo. Tá. Então, ontem aconteceu uma coisa muito importante para todo esse movimento ecológico da Igreja Católica e mundial, né? Porque isso não se limita só à Igreja Católica, é um movimento ecumênico, que é o tempo da criação. Então, como teve esse tempo da criação, daqui a pouco eu vou explicar exatamente o que é, a gente tem uma oração do tempo da criação. Aí eu queria fazer uma dinâmica assim: cada frase, uma pessoa lê. Né? Então, por exemplo, vamos fazer um conjunto, né? Então, eu vou falar a ordem aí, tudo bem? Aí vocês abrem o microfone e lê. Tá bom? Podemos fazer assim? Então, então lá. Primeiro quem lê é Tine, depois a Fabiana, depois a Renata, depois a Rita, depois a Valéria, depois a Mona Lisa, depois a Márcia, depois... Espera aí que tem mais gente entrando. Tudo bem? Então é Tine, Fabiana, Renata, Rita, Valéria, Mona Lisa, Márcia, e depois a gente continua aqui no que for, tá bom? Então vai lá, Tine, por favor. Sim. Se você mostrar o texto. Claro, né? Então essa é uma oração inicial. Então é assim, a gente vai ler uma frase, vai dar um tempinho, tá? Aí depois, quando eu mostrar a segunda frase, aí a Fabi entra. Por que isso? Para a gente poder pensar na frase. Tá bom? Porque é muito profunda essa oração. Então vai lá, Tine, por favor. Uhum. Vamos só para chegar, porque se todo mundo chegou como eu cheguei, meio apressada, né? Vamos respirar fundo 3 vezes, pode ser? Né? Perfeito. Talvez fechar os olhos só um pouco, né? E respirar 3 vezes bem profundamente. Criador de tudo, da tua comunhão de amor, brotou a vida como um poderoso rio e todo o cosmos surgiu.
Nesta terra de amor transbordante, o Verbo se fez carne e partiu com as águas vivificantes para proclamar a paz e a justiça para toda a criação. Tu chamastes os seres humanos a cultivarem e manterem teu jardim. Rita. Desculpa, é que eu estou sem o óculos, meu óculos está horrível, espera só um pouquinho. Tu nos colocastes num relacionamento correto com cada criatura. Mas não ouvimos os gritos da terra e os gritos dos mais vulneráveis. Rompemos com a comunhão fluida do amor e pecamos contra ti ao não proteger as condições de vida. Lamentamos a perda de nossas espécies irmãs e de seus habitats. Pode ler, Marisa? Lamentamos a perda de culturas humanas, as vidas e meios de subsistência que foram deslocados ou pereceram. E sofremos ao ver uma economia de morte, guerra e violência que infligimos a nós mesmos e à terra. Edinalva, por favor. Abre nossos ouvidos à tua palavra criativa e reconciliadora, que nos sustenta e que nos fala por meio das Escrituras e do livro da criação. Agora, Edinalva, você pode ler o outro pedacinho, por favor? Você está com o microfone desligado. Tô falando que eu tô acompanhando pelo celular, tá. E pelo celular eu não consigo enxergar a tela. Tá assim bom, eu vejo, mas dá para ler. Tá, eu acabo então aqui a leitura. Abençoa-nos uma vez mais com tuas águas vivificantes, para que o Espírito Criador faça justiça e a paz fluírem em nossos corações e transbordarem em toda a criação. Abre nossos corações para receber as águas vivas da justiça e da paz de Deus e compartilhá-la com os nossos irmãos e irmãs sofredores, com as criaturas ao nosso redor e toda a criação. Abençoa-nos para caminharmos juntos com todas as pessoas de boa vontade, para que as muitas correntes de águas vivas da justiça e da paz de Deus se torne um poderoso rio por toda a terra. Em nome daquele que veio proclamar a boa nova a toda a criação, Jesus Cristo. Amém. Bom, essa é a oração do tempo da criação, que a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, o que a gente vai ver hoje, né? Então, nesse período que a gente vai ficar junto aqui, eu vou falar um pouco sobre o que é o tempo da criação, né? Porque começamos ontem, né? Então, e como agir nesse tempo, né? E aí a ideia é que vocês, a partir desse conhecimento, passem para a comunidade de vocês, né? Onde vocês estiverem. Vamos fazer uma pequena retrospectiva do que aconteceu no encontro passado. Depois, sim,
nós vamos para o ponto central desse encontro, que é o que cada um de nós sente, sabe, pensa e age sobre a questão da água. Né? Vai ter uma dinâmica, e depois a gente vai para os finalmente aí, que é orientações gerais, tá? Então agora, vamos falar sobre o tempo da criação, né? E o que é isso, o tempo da criação, né? Bom, o tempo da criação, ele foi criado, na verdade, pela Igreja Ortodoxa e não católica, né? E foi criado bem antes, em 1989, antes mesmo da Rio 92, né? E esse movimento foi muito interessante, que ele foi um movimento não especificamente da Igreja Católica, ele é um movimento ecumênico, né? E aí o Papa Francisco, depois que publicou a Laudato Si em 2015, ele aderiu, né? Colocou como no calendário oficial da Igreja o dia da oração e esse tempo, né? Então começou a fazer parte do calendário da Igreja, né? E aí, há 2 dias atrás, o Papa fez esse chamado. Só me fala se vocês vão escutar esse áudio. Ouviram o áudio, não? Não. 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 Essa história aqui. Então, peraí, que eu vou ter que... Bom, eu vou fazer o seguinte. Vocês olham a legenda aí embaixo, tá? Uhum. Depois de amanhã. 1º de setembro. Bom, então, este foi o... Esse foi o chamado do Papa Francisco, né? Aí, na sequência... Bom, então é isso aí, né? Ontem, né, a gente celebra o Dia Mundial da Oração pela Criação, que marca o início do tempo da criação, que vai de 1º de setembro até a festa de São Francisco de Assis. E esse tempo é uma iniciativa ecumênica, né? Para quê? Para repensar sobre os nossos estilos de vida, nossos e de quem está ao nosso lado, né? Para que seja mais harmoniosa em favor da criação divina, né? E o Papa nos chama atenção para isso, né? E ele faz uma chamada, ele explica isso num vídeo, tá? Que a gente vai ouvir agora. Mas antes desse vídeo, existe um outro vídeo que aparece. Então, a Pastoral da Ecologia, no nível da regional, ele tem o Luciano, né, que é o coordenador. E a televisão, né, a TV Aparecida, fez uma reportagem sobre o que é o tempo da criação. Então, ao invés de eu ficar falando aqui, é muito mais rico ver esse vídeo, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, só um minutinho.
Cristãos do mundo todo iniciam hoje um período de ações. Vocês estão ouvindo o som dela? Sim. Ótimo, então tá bom. Então agora vamos escutar isso, tá? Vamos ver. Olha, cristãos do mundo todo iniciam hoje um período de ações e orações em favor do cuidado com a criação. Nós vamos chamar então Sidney Fernandes em São Paulo. Boa noite, Sidney. Começa hoje e vai até 4 de outubro, data em que a igreja recorda a memória de São Francisco de Assis, padroeiro da ecologia. Boa noite a vocês na Central de Jornalismo e boa noite a todos que nos acompanham no Canção Nova Notícias. Essa iniciativa foi acolhida pela Igreja Católica em 2015 no Pontificado de Francisco. A ideia é renovar a nossa relação com o Criador e toda a criação por meio desta celebração ecumênica. Mais de 2 bilhões de cristãos unidos pelo cuidado com a casa comum. Essa é a proposta do Tempo da Criação. A data foi estabelecida em 1989 pelo patriarca ecumênico Dmítrios I, que proclamou o Dia da Oração para os cristãos ortodoxos. Em 2015, o Papa Francisco acolheu a iniciativa para os católicos. É um tempo de conversão. Ele começa no Dia Mundial de Oração pelo Cuidado com a Criação, dia 1º de setembro, e se estende até 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, patrono da ecologia. E o Papa Francisco, na carta que ele escreve para esse tempo da criação, ele usa um trecho do profeta Amós, né? Jorrem a equidade, né? Jorrem a justiça e a paz, porque não há a paz e justiça se nós destruímos o meio ambiente e causamos tanto mal às pessoas, né? Esta é uma proposta de oração, mas também de ação. A ideia é que o cristão possa refletir sobre as suas atitudes no dia a dia e identificar as contribuições para o meio ambiente. Desde coisas simples como a separação correta do nosso lixo, a nossa relação com a água, a questão com o consumo, até e não menos importante, a nossa participação social na vida política, na vida pública. A ação ecumênica tem o objetivo de refletir sobre a criação e o cuidado comum. O Papa Francisco buscou um escrito do Papa Bento XVI, né? Em que ele fala sobre a criação e redenção. Deus criador e redentor. Então é um convite, inclusive, a nós olharmos para nós mesmos, né? O quanto estamos ou não participando deste mistério da criação e redenção. By the cascading impacts of the loss of biodiversity and a changing climate. Ecumenical family around the world unites to listen and care for our common home, the Oikos of God. Então, todo mundo conseguiu escutar, né? O que é o tempo da criação, né? Então, agora, tem uma mensagem do Papa Francisco para esse tempo da criação. Só que essa mensagem, ela é um verdadeiro poema. Então, eu vou pedir um pouco da paciência, para que vocês prestem bastante atenção nessa mensagem do Papa. Queridos irmãos e irmãs, que jorrem a justiça e a paz é, neste ano, o tema do Tempo Ecumênico da Criação.
Inspirado pelas palavras do profeta Amós, jorre a equidade como uma fonte e a justiça como torrente que não seca. Esta expressiva imagem de Amós diz-nos aquilo que Deus deseja. Deus quer que reine a justiça, que é essencial para a nossa vida de filhos, criados à imagem de Deus, como é a água para a nossa sobrevivência física. Esta justiça não se deve esconder demasiado em profundidade, nem desaparecer como a água que evapora antes de poder sustentar-nos, mas deve surgir onde houver necessidade. Deus quer que cada um procure ser justo em todas as situações e sempre se esforce por viver segundo as suas leis, permitindo à vida florescer plenamente. Quando buscarmos antes de tudo o reino dos céus, mantendo uma justa relação para com Deus, a humanidade e a natureza, então a justiça e a paz poderão jorrar como torrente inexaurível de água pura, vivificando a humanidade e todas as criaturas. Em julho de 2022, num lindo dia de verão, convidei a meditar sobre isto durante a minha peregrinação até as margens do Lago de Santana, província de Alberta, no Canadá. Aquele lago foi e é um local de peregrinação para muitas gerações de indígenas. Como disse então, acompanhado pelo rufar dos tambores, quantos corações chegaram aqui ansiosos e trepidantes, sobrecarregados pelo peso da vida, e junto destas águas encontraram a consolação e a força para continuar. Mas aqui, imerso na criação, há outro batimento que podemos escutar, a palpitação materna da terra. E assim como o batimento dos bebês, ainda no seio materno, está em harmonia com o das mães, assim também, para crescer como seres humanos, precisamos de cadenciar os ritmos da existência com os da criação que nos dá vida. Neste tempo da criação, detenhamo-nos a sondar estes batimentos do coração, o nosso, o das nossas mães e das nossas avós, o pulsar do coração da criação e do coração de Deus. Hoje não estão harmonizados, não batem em uníssono pela justiça e a paz. A muitos é impedido beber neste rio caudaloso. Ouçamos, pois, o apelo a permanecer ao lado das vítimas da injustiça ambiental e climática, pondo fim a esta guerra insensata contra a criação. Vemos os efeitos dessa guerra em muitos rios que estão a secar. Os desertos exteriores multiplicam-se no mundo, porque os desertos interiores tornaram-se tão amplos, afirmou certa vez Bento XVI. O consumismo voraz, alimentado por corações egoístas, está a transtornar o ciclo da água do planeta. O uso desenfreado de combustíveis fósseis e a destruição das florestas estão a criar uma subida das temperaturas e a provocar secas graves. Terríveis carências hídricas estão a afligir cada vez mais as nossas casas, desde as pequenas comunidades rurais até as grandes cidades. Além disso, indústrias predatórias estão a esgotar e poluir as nossas fontes de água potável com atividades extremas, como o fraturamento hidráulico para a extração de petróleo e gás, os megaprojetos de extração descontrolada e a engorda acelerada de animais. Apropriam-se da irmã água, como lhe chama São Francisco, transformando-a em mercadoria sujeita às leis do mercado. O painel intergovernamental das Nações Unidas sobre mudanças climáticas defende uma ação urgente em prol do clima a fim de nos impedir de malbaratar a ocasião para criar um mundo mais sustentável e justo. Podemos e devemos evitar que se verifiquem as piores consequências, e é tanto o que se pode fazer, se no final, como tantos riachos e torrentes, confluirmos num rio caudaloso para irrigar a vida deste nosso planeta maravilhoso e das gerações futuras da nossa família humana. Unamos as mãos e demos passos corajosos para que a justiça e a paz jorrem em toda a terra. Como podemos contribuir para o rio caudaloso da justiça e da paz neste tempo da criação? Que podemos nós, sobretudo como igrejas cristãs, fazer para sanar a nossa casa comum para que volte a pulular de vida? Devemos decidir-nos a transformar os nossos corações, os nossos estilos de vida e as políticas públicas que regem a nossa sociedade. Em primeiro lugar, contribuamos para este rio caudaloso transformando os nossos corações. Isto é essencial se se quer começar qualquer outra transformação. É a conversão ecológica que São João Paulo II nos exortava a realizar.
a renovação do nosso relacionamento com a criação, de modo que já não a consideremos como objeto a explorar, mas, ao contrário, guardemo-la como um sacro dom do Criador. Depois, consciencializemo-nos de que uma abordagem global requer que se pratique o respeito ecológico nas 4 vertentes: para com Deus, para com os nossos semelhantes de hoje e de amanhã, para com toda a natureza e para com nós próprios. Quanto à primeira dessas dimensões, Bento XVI identificou como urgente a necessidade de compreender que criação e redenção são inseparáveis. O Redentor é o Criador, e se nós não anunciarmos Deus nesta sua grandeza total, de Criador e de Redentor, tiraremos valor à redenção. A criação refere-se à ação misteriosa e magnífica de Deus criar do nada este majestoso e belo planeta e o universo inteiro, e também ao resultado de tal ação, ainda em curso, que experimentamos como um dom inexaurível. Durante a liturgia e a oração pessoal, na grande Catedral da Criação, recordemos o grande artista que cria tanta beleza e reflitamos sobre o mistério da sua amorosa opção de criar o mundo. Em segundo lugar, contribuamos para o fluxo deste rio caudaloso, transformando os nossos estilos de vida. Partindo de uma grata admiração do Criador e da criação, arrependamo-nos dos nossos pecados ecológicos, como adverte o meu irmão patriarca ecumênico Bartolomeu. Estes pecados prejudicam o mundo natural e também os nossos irmãos e irmãs. Com a ajuda da graça de Deus, adotemos estilos de vida com menor desperdício e menos consumos inúteis, sobretudo onde os processos de produção são tóxicos e insustentáveis. Procuremos estar o mais possível atentos aos nossos hábitos e opções econômicas, para que todos possam estar melhor, os nossos semelhantes, onde quer que se encontrem, e também os filhos dos nossos filhos. Colaboremos para essa criação contínua de Deus através de opções positivas, fazendo o uso mais moderado possível dos recursos, praticando uma jubilosa sobriedade, separando e reciclando o lixo e recorrendo a produtos e serviços que sejam ecológica e socialmente responsáveis, e há tantos à nossa disposição. Por fim, para que o rio caudaloso continue a jorrar, devemos transformar as políticas públicas que regem as nossas sociedades e moldam a vida dos jovens de hoje e de amanhã. Políticas econômicas que favorecem riquezas escandalosas para poucos e condições degradantes para tantos, decretam o fim da paz e da justiça. É evidente que as nações mais ricas acumularam uma dívida ecológica, cito a encíclica Laudato Si. Os líderes mundiais presentes na cimeira COP28, programada de 30 de novembro a 12 de dezembro deste ano em Dubai, devem ouvir a ciência e começar uma transição rápida e equitativa para acabar com a era dos combustíveis fósseis. À luz dos compromissos do Acordo de Paris tendentes a suspender o risco do aquecimento global, é insensato permitir a exploração e expansão contínua das infraestruturas para os combustíveis fósseis. Levantemos a voz para deter essa injustiça para com os pobres e os nossos filhos, que sofrerão os impactos piores da mudança climática. Apelo a todas as pessoas de boa vontade para agirem de acordo com estas orientações acerca da sociedade e da natureza. Numa perspectiva paralela, mais específica do serviço da Igreja Católica, temos a sinodalidade. Este ano, o encerramento do tempo da criação, na festa de São Francisco, a 4 de outubro, coincidirá com a abertura do sínodo sobre a sinodalidade. Como os rios que são alimentados por 1000 ribeirinhos e torrentes maiores, o processo sinodal, iniciado em outubro de 2021, convida todos os componentes, a nível pessoal e comunitário, a convergirem num majestoso rio de reflexão e renovação. Todo o povo de Deus está envolvido num abrangente caminho de diálogo sinodal e conversão. À semelhança de uma bacia hidrográfica, com os seus numerosos afluentes grandes e pequenos, a Igreja é uma comunhão de inúmeras igrejas locais, comunidades religiosas e associações que se alimentam da mesma água. Cada fonte acrescenta a sua contribuição única e insubstituível, até confluírem todas no vasto oceano do amor misericordioso de Deus. Como um rio é fonte de vida para o ambiente que o rodeia, assim a nossa Igreja Sinodal
deve ser fonte de vida para a casa comum e quantos nela habitam. E como um rio dá vida a todo tipo de espécies animal e vegetal, assim, uma igreja sinodal deve dar vida semeando justiça e paz em cada lugar que atinge. Em julho de 2022, no Canadá, recordei o Mar da Galileia, onde Jesus curou e consolou tanta gente e proclamou uma revolução de amor. Soube que também o Lago de Santana é um lugar de cura, consolação e amor. Um lugar que nos recorda que a fraternidade é verdadeira se une os distantes, que a mensagem de unidade que o céu envia à terra não teme as diferenças e convida-nos à comunhão das diferenças, a recomeçar juntos, porque todos somos peregrinos a caminho. Neste tempo da criação, como seguidores de Cristo no nosso caminho sinodal comum, vivamos, trabalhemos e rezemos para que a nossa casa comum seja novamente repleta de vida. Que o Espírito Santo continue a pairar sobre as águas e nos guie para renovar a face da terra. Muito bem. Um pouco longo, porém passou a mensagem perfeitamente, né? Então, isso é uma coisa que também, para quem está chegando agora, mas assim, às vezes a gente pensa que a gente está sozinho nesse movimento, né? Porque tudo isso faz parte de um movimento rumo aos cuidados da casa comum, né? Então, eu estou fazendo minha parte, vocês estão fazendo parte de vocês, e às vezes, na nossa comunidade, a gente pensa que a gente está meio sozinho, né? Mas existem milhões de pessoas em volta ao mundo que estão com esse mesmo sentimento de defesa, de querer cuidar da casa comum. Então, assim, eu digo para vocês, não se sintam sozinhos e nem pensem que vocês estão isolados. Você pode estar aí em frente ao seu computador achando que você está sozinho, não está. Existe um movimento que está à nossa volta aí fazendo isso acontecer. E nós estamos convidando a vocês todos a participarem desse movimento, porque precisa de pessoas, né? Então, é um movimento que precisa de defesa, de sobrevivência. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos todos juntos, todas as pessoas de boa vontade, fazendo isso. Bom, então esse foi o tempo da criação, né? Só um minuto. O Papa falou, né, que uma das maneiras que a gente pode fazer realmente é mudar o nosso coração, né? Mudar o nosso coração e o coração de quem está à nossa volta, né? Mas também, só como sugestão de ações práticas nesse tempo da criação, né, existe um guia, né? Esse guia eu vou estar disponibilizando para vocês um link para vocês acessarem esse guia, tá? É um guia em PDF e lá fala algumas coisas. Então, aquela oração, por exemplo, do início veio de lá, e lá também fala algumas coisas do tipo ações, né? Então, o que a gente pode fazer? Então, ritos especiais de orações e liturgia, ou seja, comunicar esse tempo dentro do templo, da igreja, do culto que vocês participam, né? Então, colocar isso para dentro para que os paroquianos, as pessoas que estão assistindo, né, os crentes, todos possam saber que esse tempo existe, né, para poder prestar atenção nesse tempo. Isso é uma coisa interessante para ser feita. Outra coisa, né, celebrar missas verdes, né, entre aspas, missas verdes aí, né, que é com uma temática ambiental. Pode fazer também, né, pode fazer movimento para apresentar Laudato Si, né, que é o nosso documento referência, né. Aqui mesmo tem a Bel que faz um círculo de estudo Laudato Si. Mas se você se comprometer a ler a Laudato Si, já é um grande avanço, né?
E apresentar a Laudato Si para as pessoas que estão à volta de vocês. Plantar árvores, né? Estamos aqui começando, chegando perto da primavera, né? Aqui é um lado mais político, né? Abaixo-assinados. Nesse caso aqui foi eles deram um exemplo de um abaixo-assinado climático, mas de alguma coisa da sua comunidade também. E então, esse guia de celebração que está nesse link, né? Esse é o guia da celebração, tá? Que a justiça e a paz fluam. Aí eu vou deixar esse site no final da apresentação. Tem um site de todos esses vídeos, de tudo isso. Aí vocês podem acessar, ok? Bom, essa é a primeira parte. Alguém quer fazer algum comentário do que o Papa falou, do que sente? Seria interessante se alguém pudesse fazer alguma observação, né? Fique à vontade. Ô, Tini, se você estiver falando, está fechado o microfone. Me vem, né? Me parece que é na fala do Papa, né? De não continuar investindo em petróleo, né? Esse modo de energia que, logicamente, primeiro, né? Por dezenas de anos, nós não estávamos conscientes do desastre que estávamos preparando, né? Mas eu estou pensando, por exemplo, a descoberta de petróleo, né? Aí, no litoral, acho, do Rio de Janeiro, né? Na verdade, é um petróleo que precisa ficar lá, né? De preferência. Quer dizer, se tem que abrir mão de ganhar dinheiro com isso, né? De tomar consciência, gente, precisamos de outras formas de energia, né? Realmente. E abrir mão de fazer dinheiro com isso. Meu marido e eu tivemos a oportunidade de ir para o Canadá o ano passado, e lá se encontra petróleo em muitos sítios, né? Então, se vê, né, por toda parte a exploração em escala pequena, mas que somando é grande, né, de petróleo. Então, assim, existe uma transformação tão profunda né, de cada um de nós, dos políticos, né, para enxergar o drama que estamos preparando, né, que já está acontecendo com esse aquecimento global. Então, são coisas bem concretas, né, e, enfim, talvez já falei demais, mas eu acho muito forte, né, a oração ao Espírito Santo, né, que eu gosto de cortar no meio e não assim do jeito que vem sendo dado, mas eu gosto de rezar assim: vinde Espírito Santo, enchei meu coração e de todos os fiéis com o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e renovareis enviai o vosso Espírito e renovareis a face da terra. E aí eu acho melhor parar por aí, porque a renovação da face da terra é algo tão grande, tão forte, que é melhor ficar com isso. Olha, estamos chamados a renovar a face da terra, né? Com a ajuda do Espírito Santo. E, enfim, no final do Papa, me parece que ele usa a frase também, não tem o texto aqui, né? Mas essa renovação que vai exigir bastante ação.
bastante oração também, né? Semana, né? A semana, não, o tempo da oração, da criação começa com um dia de oração, né? Para esta causa. Perfeito, Tini. Acho que a consciência da renovação ela é fundamental, porque o que você percebe é que as pessoas são muito diferentes, né? Então, por falta de conhecimento, porque não quer prestar atenção. Então, tem que existir um movimento mesmo que chacoalha essas pessoas que estão ao lado e fala assim, olha o que está acontecendo, presta atenção. Esse é o nosso papel aqui, né? Antônio, quer falar? Boa tarde a todos. Eu já disse para quem eu conheço aqui da Diocese que eu sou discípulo de Ernest Gust, da agricultura sintrópica. E conversando com alguns agricultores familiares, eles só acreditam e somente sabem trabalhar com a monocultura. Então, eu tento fazer assim uma virada de mesa com esse pessoal, mas usando a tecnologia da sintropia. Por isso, quando a Tini propôs, né, essa oração meditativa da oração do Espírito Santo, que outras vezes já fizemos na oração do Pai Nosso, eu penso que a hora é de rezar, mas rezar com qualidade. Não é só balbuciar as palavras, não é só encher o templo ou o espaço do templo com palavras, porque a meditação se faz necessária. Sabe, essa quebra de paradigma, que só a monocultura vai alimentar o mundo, não pode ser só isso. Nós somos chamados, acredito eu, a rever essa metodologia produtiva mundial, né? Existem tantos exemplos de plantios consorciados, enfim. Precisa aprender a tecnologia da sintropia da agricultura? Sim, precisa. Mas por que não multiplicar, né? Por que não ensinar? Para evitar exatamente esse desmando que a monocultura provocou no nosso planeta. Ok, obrigado, Antônio. Bom, isso aí, se a gente quiser, a gente vai discutir, né? Abrir esse leque. Mas o que acontece é que, né, assim, existe um lugar na minha visão, existe um lugar pro agro e existe um lugar para a agricultura familiar. Esse desbalanço que é o problema. Mas sigamos, né? Porque a gente tem um tempinho aqui. Então, muito obrigado aí pelas contribuições. E agora, vamos fazer uma pequena retrospectiva, né, para quem assim, para reforçar o que foi dito e para poder, quem não estava presente aqui na anterior, para poder a gente dar uma repassada, né? Então, primeira coisa, né? Tudo isso é um chamado do Papa Francisco, né? Então, esse texto aqui, ele fala o seguinte, ele fala assim, ó, são necessários os talentos e envolvimento de todos para reparar o dano causado pelos humanos sobre a criação de Deus. Então, de uma maneira bem resumida, né? Deus nos deu um jardim e a gente está acabando com o jardim. E os nossos filhos não vão ter nada de jardim. Então, cabe a gente usar os nossos talentos, criatividade, boa vontade, tempo, disponibilidade, né, para poder atuar de forma concreta nesse movimento, nisso que está acontecendo, né? Então, isso é fundamental. E cada um pode participar da maneira como lhe é possível. Né? Se pode 2 horas, 2 horas, entendeu? Mas precisa de gente para poder estar fazendo isso acontecer nos diversos lugares, né? Então, que todos podemos colaborar, né? Como instrumentos de Deus no cuidado da criação, cada um a partir da sua cultura e existência, iniciativas e capacidades. Quem quiser ler isso aqui com detalhe, está na Laudato Si 14, tá?
Então, é fundamental, né? Então, isso é um chamado. O Papa está falando assim, olha, está usando a capilaridade da Igreja Católica e está chamando as pessoas. Só que o chamado precisa chegar na base, né? E não é uma base da Igreja Católica, é na base de todo mundo, é ecumênico, né? É do centro espírita, é do templo evangélico, todo mundo precisa estar ligado nisso, né? Porque a nossa casa comum é a mesma. Então, isso é um chamado, isso a gente falou bem lá no nosso outro encontro. Por acaso, não por acaso assim, hoje a liturgia diária é Mateus 25:14, que é dos talentos. Né? Então, isso aqui é uma passagem bem conhecida já, né? Que é aquela história, né? Que um proprietário, né, viajou e deu 5 talentos. A um, 2 para outro e 1 para um. Então, ficou com 5, 2 e 1. Né? Já conhece, mas eu vou resumir aqui, né? Aí o que recebeu 5 talentos aproximou-se, né? Quando o senhor voltou, né? Ele viajou, depois quando ele voltou, ele falou assim, cadê meus talentos? Talentos é o dinheiro, né? Vamos pensar assim, né? Olha, o que deu 5, quem recebeu 5? Aí ele foi lá e falou assim, olha, eu estou te devolvendo 5 e eis aqui os outros 5 que eu ganhei, porque ele multiplicou. Aí ele chamou o que tinha 2 talentos e falou, cadê meus 2 talentos? Ele falou, tá aqui os 2 talentos e tá mais outros 2 que eu lucrei. E aí ele chamou o que deu 1 talento. Aí ele falou, olha, Senhor, eu sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeastes e recolhe onde não espalhastes. Por isso eu tive medo e fui esconder teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence, 1 talento só. Ele recebeu 1 e devolveu 1. Aí respondeu-lhe o seu senhor, servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar o meu dinheiro ao banco e à minha volta eu receberia com juros o que é meu. Tirai esse talento e dai-o ao que tem 10. Né? Dar-se ao o que tem e terá em abundância, mas o que não tem, vai se tirar mesmo aquilo que julga ter. E a este servo inútil, jogai nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger dos dentes. Então, na verdade, a palavra está nos dizendo assim, né, meus irmãos? Cada um aqui tem o seu talento. Né? Vamos colocar esse talento à disposição do reino de Deus. E assim, como a gente tem muito pouco tempo, até eu sou meio catastrófico, tá? Até ter uma quebra do meio ambiente que não vai ter mais retorno, então a gente tem que agir agora, não é amanhã, não. Né? Então, isso aqui a gente falou bastante na outra vez também. A gente falou como é que ia ser o curso, né? Então, esse curso aqui a gente teve o encontro inicial, e agora a gente tem esse, que é o que cada um sente, sabe, pensa e age sobre a terra, a água, e aproveitamos aqui e falamos sobre o tempo da criação. No dia 23 de setembro, por favor, já se agendem, tá? Marquem aí, priorizem. Né? 23 de setembro, das 14 às 17, nós vamos falar um assunto muito importante, que é da espiritualidade ecológica, que vai entrar na doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja é um documento muito pouco conhecido. As pessoas não conhecem esse documento, em geral. E aqui a gente vai ter um seminarista, não vai ser eu que vou estar aqui, vai ter um seminarista que vai falar para a gente sobre o que é a doutrina social da igreja de uma maneira que dá para a gente entender. Né? Eu só vou falar para vocês que nós tivemos uma certa, assim, agora eu só vou contar um caso, tá? Um testemunho, que a gente, no ano passado, na nossa pastoral da ecologia, a gente teve uma questão política, né, daquelas divisões, quem está de um lado e quem está do outro, que a coisa ficou meio pesada, vamos dizer assim, né, internamente. E aí a solução veio à luz da doutrina social da igreja, que não é o que eu penso ou o que o outro pensa, é o que está escrito na doutrina social. Uma doutrina já é isso. Né? Então isso ficou muito bom, porque isso trouxe uma paz, né, que ambos os lados ficaram bem felizes com o resultado. Beleza? Então eu acho que é bem importante. E aí nós vamos passar por outros conteúdos, né? O que o nosso estilo de vida, né? Economia de Francisco Clara, que é a economia secular, o tanto que a gente gasta, o tanto que a gente usa. Aqui o diálogo ecumênico interreligioso com as outras religiões, como que a gente pode fazer isso? Aqui a transversalidade da água, e esses dois últimos aqui são mais técnicos, que a gente vai ver realmente o que é uma bacia hidrográfica, o que é um comitê de bacia, qual que é o plano de bacia, etc. e tal. Né? Então, então nós estamos aqui hoje, 2 de setembro, certo? Então nós temos uma
uma jornada. Então, eu peço para vocês, na medida do possível, priorizarem para completar essa jornada, né? O objetivo desse curso, desse treinamento aqui, que é exatamente esse, oportunizar, ou dar a oportunidade, né, de uma formação socioambiental. Para quem? Para as lideranças, para os líderes pastorais, movimentos, organismos da diocese, todo mundo. Utilizando o tema água como ponto de partida para uma compreensão sistêmica dos diversos desafios relacionados, tendo como princípio objetivo da encíclica Laudato Si. A gente falou um pouco também sobre o que é uma compreensão sistêmica, né? Então, a gente falou o que também? A gente falou que o ser humano, ele domina os outros. Ego. E não é isso, na verdade é isto, né? O ser humano tem que estar inserido de uma maneira ecológica a todo tipo de vida que tem ao lado. Então, nós estamos nessa posição e precisamos migrar para essa. Né? Então, o nosso ego aqui, né? E aí nós falamos também do pensamento sistêmico. Para desenvolver o pensamento sistêmico, o que nós falamos? Nós mostramos esse mapa, esse aqui é da hidrologia, né, as bacias hidrográficas do estado de São Paulo, e aí a gente fez uma comparação com o corpo humano. Né? Você percebe aqui que não tem muita diferença entre as veias, as artérias, os rios principais. Então tem uma similaridade, né? E aí nós falamos o quê? Né? Que isso tudo é dinâmico. Né, que não é estático, né, que tem toda uma dinâmica que faz acontecer, né? Então, aqui no caso, a água evaporou dos oceanos, formou nuvem, fez chover, teve uma evapotranspiração, mais precipitação, volta para o lençol freático, sobe, e graças a Deus que a gente vive, porque esse ciclo hidrológico acontece. Nós falamos também que a água é uma misteriosa, né? Isso aqui lá no Gênesis, no começo, na Bíblia de Jerusalém, temos aqui, né? A primeira coisa que Deus criou foi a luz. Só que, em um vento, no começo, na terra estava vazia e vaga, as trevas cobriu o abismo, e um vento de Deus pairava sobre as águas. Quer dizer, a água já existia? Mistério. Né? Então, vamos estudá-la, né, para a gente tentar entender esse mistério aí conjuntos. Né? Nós falamos também o quê? Nós falamos que existe aqui esse aqui é o estado de São Paulo, e o estado de São Paulo, na administração da Igreja Católica, em dioceses, etc., isso aqui chama Regional Sul 1. Então, a Regional Sul 1 da CNBB é o estado de São Paulo. E é dividido em 7 sub-regiões. Então, essa sub-região aqui, que é a sub-região de Aparecida, essa sub-região aqui, que é a sub-região de... não fala aqui o nome. Essa aqui é de Aparecida. Essa aqui é de Santos. Essa daqui, que é a de Sorocaba. Essa daqui, que é a de Botucatu. E essa daqui, que é de Campinas. E aí, existem essas duas aqui, que é onde nós estamos. Essa aqui é Ribeirão Preto 1 e essa aqui é Ribeirão Preto 2. Né? Então, este curso está sendo dado para essa sub-região. Da mesma forma que esse curso está acontecendo para essa sub-região, está acontecendo para essa sub-região, está acontecendo para todas elas. Né? Então, nós estamos aqui, nesse ambiente aqui. Nós estamos pegando essa sub-região Ribeirão Preto 1 e Ribeirão Preto 2. Ribeirão Preto 1, Diocese São João da Boa Vista, Ribeirão Preto, Franca e Jaboticabal. Ribeirão Preto 2 é Jales, Votuporanga, São José do Rio Preto, Catanduva e Barretos. Ok? É uma região difícil de trabalhar do ponto de vista de ecologia. Por quê? Porque quando você vai falar de ecologia no pessoal que está na Mata Atlântica, é mais fácil. Agora, quando você vai falar de ecologia para o pessoal que está no agro, numa área mais, vamos dizer assim, menos Mata Atlântica, ou já está mais desmatado, muito pasto, mais difícil. Né? Mas estamos aí, né? Ninguém disse que ia ser fácil. Tá? Então falamos isso. Então, este aqui é o mapa que vocês acabaram de ver, que nós estamos nessa parte aqui, né? Aqui é Ribeirão Preto 1 e aqui é Ribeirão Preto 2. E lá naqueles 2 últimos módulos, a gente vai estudar esse aqui, que é o mapa das 22 unidades hidrográficas do estado de São Paulo. Então, a gente vai estudar essa parte aqui, ó. Tá? E aí a gente conta com o professor Maurício, que ele é da Unesp de Ilha Solteira, ele é professor
de bacias hidrográficas lá, né? Então ele trabalha com isso. Então a gente vai ter um aprendizado bem bom aqui. E ele vai falar numa linguagem que não precisa ter nenhum conhecimento de nível superior, né? Numa linguagem acessível. Né? Então a gente vai passar por isso, né? Falamos também que a gente segue uma metodologia chamada PAP, pessoas que aprendem participando, né? Então é assim, eu, por exemplo, que teve um momento, PAP 1, que foi a regional, passando para sub-regiões. Aí passou para aquelas 7 sub-regiões. Eu estava em uma delas. Agora eu estou passando para as dioceses. Vocês são as dioceses. No ano que vem, esse treinamento vai ser replicado, cada diocese vai passar para as paróquias. E depois cada paróquia vai passar para os paroquianos. Então, é esse o movimento, né? Por isso que a gente precisa de uma boa vontade de quem está aqui, para que possa não quebrar essa corrente. Porque, por exemplo, no nosso caso aqui, não houve inscrição nem de Jaboticabal e nem de Barretos. Esses dois lados aqui não teve nada. Então aqui já quebram, entendeu? Mas estamos nesse movimento fazendo o melhor possível para que as coisas aconteçam. E por isso que vocês são muito importantes. Dependemos de todo mundo muito. Porque vocês são replicadores, né? Então quando a gente pega aqui, né, a sub-região Ribeirão Preto 1 e 2, aí o que nós temos aqui? Até semana passada nós tínhamos 34 inscritos, agora nós temos 40. Né, que passa aqui. Então, Jaboticabal e Barretos não tem nenhum inscrito. E agora o que aconteceu? Então, no encontro passado, não teve ninguém de Ribeirão Preto e ninguém de Jales, né, que parece que agora estão presentes aqui. Né? Então, em especial, para quem é de Ribeirão Preto e quem é de Jales, nós precisamos muito da ajuda de vocês. Então, contamos aí com a sua disponibilidade, com a sua boa intenção de ajudar na casa comum, tá bom? Bom, e agora eu queria aqui só verificar, tipo uma presença, porque esse treinamento também tem um certificado, tá? Tem um certificado. Tânia, você levantou a mão? Só para dizer que Ribeirão Preto 1 está presente. Não, a Diocese de Ribeirão Preto? Eu sou Ribeirão Preto. Ótimo, muito bem. Palmas para você. Valeu, Tânia. Imagina. Então, é o seguinte, eu queria só dar uma passada aqui, só por questão de controle, porque este curso vai ter um certificado, né, com 70% de presença, né? Você quer falar de novo, Tânia? Não, estou só tentando desligar a câmera, só isso. É só abaixa a mãozinha, então. Tem um negócio aí que abaixa a mãozinha. Tá bom? Então, eu queria só passar para ver quem que é que está presente aqui, porque eu sei também que tem algumas pessoas que não estão aqui presentes, porque não podem mesmo estar presentes, mas estão participando ativamente. E elas vão ver essa gravação. Falar nisso, ela vai ter desligado a gravação aqui, mas vamos lá. Então, Ribeirão Preto 1, né? Só me fala se está presente. Então, fala presente mesmo, é uma presença mesmo. Renata, tá aí? Renata tá, Valéria né? tá aqui. Peraí. Renata presente. Renata presente. Antônio Carlos tá aí, Tini tá aí, Savieto tá aí também, né, Savieto? Savieto não tá? Ele entrou e saiu. Tudo bem. Eu vi o Carlos agora há pouco. Plínio, tá aí? Então, Carlos Savieto tá aqui. Carlos Savieto tá aqui. Bom, nós vamos fazer o seguinte. Depois eu vejo aqui direitinho. É mais fácil perguntar quem não está. Não vai dar certo, né? Quem não está não vai falar. Tini tá, Plínio não tá, né? Plínio, Lucas está, Fabiana tá e Fabrício. Tá aí, Fabrício? Fabrício também não tá. Tá bom. Franca, quem tá de Franca aí, por favor? Quem é de Franca? Ninguém? Quem é de Ribeirão Preto? Tânia, né?
Só a Tânia? Será que tem gente que está... E a Valéria? Valéria. E a Valéria também. Aí, Valéria, obrigado. Tem a Valéria e a Tânia. Irmã Márcia, de Ribeirão. Irmã Márcia, ótimo. Ai, que bom saber que vocês estão aí. Então, tá a Tânia, tá a irmã Márcia e a Valéria. A Joselane e a Cláudia que não estão, né? Beleza. Branca. São João do Boa Vista. Tá, continuemos. Agora vamos lá para... Mona Lisa tá aí, né, Mona Lisa? Estou. Valeu, Mona Lisa. E o Oscar, tá aí? O Oscar não tá, né? Tá. Vamos ver aqui agora. Traz para mim. Traz o saco e água para mim. Lídia, tá aí, né, Lídia? Sim. E a Neolita tá aí? Neolita não tá. E a Vigna? Não tá. sei. Tá ok. São José do Rio Preto tem bastante gente, viu? Bem feliz aqui. Quem está aqui de São José? Edinalva, você consegue identificar? Oi, Edinalva. Eu não consigo ver, porque eu estou no celular, mas a Helena deve estar. A Helena. José Reinaldo. Antônio Flávio, presente. Valeu. A Rita está presente. Rita está presente. Antônio a Lívia. Flávio. Antônio Casemiro também? Não, Antônio Flávio, né? Antônio Flávio, isso. Tá, aí tem a Margarete, o Leonildo e o Antônio Casemiro. Estão por aí? José Reinaldo está por aí? Eupídio. Eupídio? Semana passada estava escrito Eupídio, ele não veio, mas estava escrito. Ele estava em outra diocese. O Eupídio estava lá em Votuporanga, mas ele é daqui de Rio Preto. Ah, é verdade, ele aparecia como Votuporanga, mas é Rio Preto, é isso mesmo. Ah, tá. E Votuporanga? Quem que tá aí de Votuporanga? Bárbara? Antônio Alves? Eva? A Eva entrou. Sim, estou aqui. Boa tarde. Quem? Eva? Eva. Isso, Eva. Eva. Só você, Eva, de Votuporanga? Pois é, estou vendo. Está aparecendo aí. Mas é que eu entrei no computador dele, ele tem um código, né? Então aparece Vinícius, mas só... Não, tudo bem, sem problema. Estou dizendo, a Bárbara, Antônio Alves, Marilda, Kelvin e Eupídio não estão, né? Eupídio não. Tá. Eupídio é de Rio Preto, Cláudio. Tá, Rio Preto, né? Isso. Eu vou arrumar isso aqui, Rio Preto. Muito bem. Tá ok. Bom, então agora é o seguinte. Nós vamos fazer um intervalo de 5 minutinhos, são 15h13, até as 15h20, tá? Então, se vocês puderem, 15h20. Então, 5 minutinhos aí para a gente resolver os nossos problemas hidráulicos, já que nós estamos falando de água, tá bom? E voltamos. Eu peço a gentileza de voltarem mesmo, pontualmente, porque a gente vai fazer uma dinâmica agora que a gente vai precisar de todo mundo, tá bom? Então, 15h20 voltamos. Agora é um intervalo. Então, até mais. 15h20.